Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Empreendedor Digital WordPress. Meu nome é Fred e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o briefing. Se você é designer, web designer, consultor de marketing, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse documento. O briefing, ele é um documento que eu considero muito importante, uma etapa muito importante da criação. Eu, de maneira nenhuma, pulo essa etapa, porque é de uma tremenda responsabilidade. Então, eu achei muito interessante esse tema, elaborar um vídeo sobre esse tema, porque tem muito profissional hoje em dia, principalmente quem está começando agora na área de criação de site, tem muita dificuldade em seguir com o projeto, elaborar o projeto de uma forma mais estratégica, pensando mais na estratégia do negócio. Não só criar um site por criar, mas sim criar um site que resolva um problema, ou vários problemas, né? Resolver problemas de vendas, problemas de apresentação da empresa, a empresa que está entrando agora e precisa se apresentar para o mercado. Enfim, então assim, acredito que ter essa compreensão no início do projeto faz toda a diferença quando a gente chega lá no final, quando a gente começa as campanhas de divulgação da empresa, divulgação do site, enfim. Então, por isso que hoje eu vou falar um pouquinho sobre o briefing por essa perspectiva. E eu espero que, se você gostar desse tema, já vai deixando aí seu like, vai se inscrevendo no canal, porque tem muito vídeo interessante, vídeo mais técnico, vídeo mais estratégico, principalmente para quem é da área de criação, certo? Vamos lá, vamos para depois da vinheta. Antes de começar, eu queria falar, né, um pouquinho sobre esse briefing aqui. Esse briefing é um briefing até um pouquinho resumido do que eu uso com os meus clientes, mas ele tem as principais perguntas, as perguntas principais, as mais necessárias, as mais importantes, assim, para o andamento do projeto, certo? E o que é importante a gente ter em mente na questão do briefing? Eu separei aqui alguns detalhes que é fundamental, assim, para a gente sempre pesquisar, sempre correr atrás dessas informações junto com o cliente, junto com o mercado, enfim, para que a gente possa ter uma visão mais estratégica na hora de trabalhar com a criação do site. Então vamos lá. São 5 pontos que eu considero de extrema importância a gente sempre correr atrás e mapear eles, onde o primeiro é conhecer a empresa. Então, quando eu digo conhecer a empresa, a gente tem que saber sobre a praça, né, onde ela atua, o que ela faz, como ela faz, né, se ela vende serviço, se ela vende produtos, que produtos são, para quem, onde, se ela presta serviço, como que é realizado esse serviço, para quem, onde, né? E a gente também conhecer o próprio cliente por dentro, né? A gente conhecer quais são as estratégias dele, o que ele faz hoje, se ele já tem um site, quais as ações que ele faz paralelamente com o site, ou se não faz nenhuma. É muito importante a gente ter isso em mente. O outro detalhe é entender a demanda, né? Quando eu falo demanda, é entender o que o cliente quer da gente, o que ele espera. Então, provavelmente, quando o cliente te procura para elaborar o site da empresa dele, ele vem com alguma necessidade, algum detalhe, alguma falta, alguma dor, né, na verdade, está incomodando ele e alguém falou, ele mesmo se tocou, ele percebeu, olha, eu estou precisando disso e eu acredito que o site vai poder me ajudar. Então, o que ele está esperando, né? Qual que é o tamanho, assim, da expectativa dele? Isso é muito importante, principalmente entender o que ele quer, porque às vezes nem sempre o que ele quer é o melhor para ele. Às vezes ele tem uma dor, ele acha que determinada solução vai resolver e não vai. Então isso cabe muito da sua expertise como profissional, orientar e oferecer a melhor solução para ele. E para você reconhecer isso é através do briefing, certo? Outro detalhe importante também é definições de regras, né? Você como profissional, você tem a sua rotina, você tem o seu processo
e é interessante você definir algumas regras. Então, aqui no briefing, você vai perceber que lá mais no final a gente até coloca assim, algumas regrinhas, algumas perguntas, justamente para estabelecer essas informações, para que durante o projeto você tenha segurança, você tenha parâmetros, onde buscar informações, com quem falar, né? Então, isso é muito importante. Com base em tudo isso que eu falei, né, tendo em mente tudo isso que eu falei, a gente pode começar agora analisar o briefing, né? Então eu vou passar junto aqui com você as questões que eu deixei aqui no briefing para que a gente possa, juntamente com você, ir construindo aí esse questionário. Então vamos lá. A primeira parte do briefing, a gente começa fazendo uma pergunta bem básica, né? Sobre a empresa ou sobre o profissional. Então, assim, eu deixei já especificado isso porque você pode estar criando um projeto para uma empresa ou para um profissional, um consultor, tem muito disso então, né? Nem só empresas criam sites. Então vamos lá. Então a primeira pergunta é: qual que é o endereço do site? Se a pessoa já tiver um site, você já pergunta. Se não, beleza, você já segue adiante para a próxima etapa. Se ela já tiver um site, ou às vezes ela já vem começando, eu já tenho um domínio, mas eu não tenho site, ou eu tinha um site antigo, mas ele está parado, eu não sei que situação que está, eu comecei com outro profissional. Então essa pergunta aí já serve para você mapear e entender em que ponto que esse cliente está, né? Vamos lá. Seguindo adiante, a gente tem aqui informações sobre a empresa. Então nessa parte a gente já começa a questionar sobre o cliente, sobre a empresa, a realidade dele, né? A gente pergunta o ramo de atuação e o tempo de mercado, que é muito importante isso. A questão do ramo de atuação, ele vai te dar um norte, vai te dar um mapeamento do que vai ser feito. Nem que seja genericamente falando, né? Você vai ter uma noção assim, o meu cliente ele é da área de restaurantes, então você já vai ter em mente ali que tipo de projeto vai ser, a dimensão dele, né? O que você vai precisar. E o tempo de mercado é outro parâmetro que vai te fornecer mais informações do tipo, é uma empresa que está entrando agora, então o site precisa ser focado em mostrar mais a marca, reconhecimento da marca, né? Quais serviços, está entrando agora oferecendo um serviço muito inovador, então às vezes vai precisar de mais explicação, de mais passos para fazer o cliente entender, né? Vamos lá. Produto e serviço oferecido atualmente. Então, isso aí já pega um pouquinho do que eu falei antes. A gente já vai saber se ela é uma empresa que está entrando agora, se ela já tem bastante tempo no mercado. A gente vai entender um pouquinho sobre isso e sobre o que ela já vem oferecendo. O que é que está dando resultado para ela, o que não está dando. Então, essas perguntas aí vai ajudar a te dar um norte. Principais problemas que ele identifica no site atual, né? Então, como eu disse na pergunta, na primeira etapa, né? Se ele já tem um site, por que ele está querendo outro, né? Quais são as dores? O que está incomodando? O que está faltando para que ele tenha um site que ajuda ele no negócio? Então, assim, a gente tem que encarar o site não como um objeto, mais um item da identidade visual da empresa. Não, o site, pessoalmente falando, eu encaro o site como se fosse uma ferramenta de trabalho, mais especificamente como uma ferramenta de vendas. Então, assim, eu costumo dizer muito que um site, se ele é trabalhado direitinho, ele vai fazer o trabalho de vendas muito bem, ele vai ser quase que um funcionário excelente. Então, se a gente encarar isso, você consegue transformar o site do seu cliente em uma máquina de captar cliente. Vamos lá. Agora a gente aqui entra na terceira etapa, que é a da estratégia. Então, assim, a gente já começa a ir mais fundo na questão do marketing mesmo. Então, se você é web designer, se você é designer, né, tá começando agora nessa parte de criação de site, a gente foge um pouquinho dessa parte de criação, né, do departamento de criação, e a gente já começa a entrar já no departamento de vendas, no departamento de marketing, né, que é algo um pouquinho mais complexo
para quem está começando agora. Mas vamos lá, não vai ficar difícil. Por que você está criando esse site? Novamente, ela é uma pergunta que pega um pouquinho das dores, né? Mas também pega um pouquinho das motivações. Às vezes o cliente nem está sentindo, nem sabe o porquê, mas ele tem esse desejo de ter um site. Então a gente vai a fundo pesquisar o porquê disso. O que você espera realizar e alcançar com o site? Então, assim, a gente precisa entender quais que são as expectativas do cliente, porque às vezes tem cliente que acha que o site ele vai funcionar sozinho, ele vai trabalhar sozinho, ele vai vender, ele vai captar, ele vai enviar mensagem. Então, assim, a gente precisa desmistificar alguns pontos, né, no que se refere à parte técnica mesmo. Então, com isso, né, com a resposta dessa pergunta, a gente já consegue entender um pouquinho até o nível de compreensão do cliente em relação à internet, em relação à tecnologia, enfim. Vamos lá. Quem é o seu público-alvo? Olha, essa pergunta já é bastante interessante, né, porque ela remete um pouquinho à primeira parte aqui, né, de ramo de atuação, tempo de mercado, porque a gente vai conseguir entender se a empresa, para quem que a empresa fornece o serviço, qual que é a área dela, a praça dela. Veja que aqui a gente até coloca entre parênteses, né, descreva com com detalhes, né, descrever a idade, classe social, enfim, o que ele puder informar sobre o público-alvo dele vai ser de extrema importância, porque o objetivo do site, você está vendendo o site para o seu cliente, só que o site, ele na verdade, ele é focado para os clientes do seu cliente. Presta bastante atenção nisso. O seu site ele tem que estar otimizado para os clientes do seu cliente, porque é ele que vai realizar, digamos assim, o processo de venda, de apresentação da empresa do seu cliente. Então, é muito importante ter isso em mente. Quais são as dores, insatisfações, problemas do público-alvo que os motivam a procurar a sua empresa? Então, assim, é interessante a gente forçar até um pouco o cliente a nos fornecer essa informação, porque com isso a gente consegue oferecer soluções para ele. Um exemplo, às vezes o cliente precisa de um site porque está tendo muita dificuldade para fazer o atendimento dele. Está perdendo muita ligação, muitas pessoas interessadas e às vezes ele com um site ele vai aparecer mais, vai fornecer mais canais, mais opções de contato, certo? Então é importante a gente ter isso em mente, porque com isso, com essa informação, a gente consegue, por exemplo, criar um sistema de chatbot, canais para falar nas redes sociais, link direto para o WhatsApp Web. Então, assim, são N soluções que a gente pode propor dependendo de quais são as dores dos clientes, né, do seu cliente. O que você oferece ou faz que resolve esses problemas do seu público? Então, isso aqui é outra questão. O que acontece? A gente vai mais um pouquinho também para a parte estratégica do negócio do cliente, onde ele resolve um problema, um certo problema do público-alvo dele, né, da persona dele. Digamos assim, seu cliente trabalha com produtos hospitalares, então esse é um segmento bastante complexo, porque existem muitos produtos, muitas normas, regras de manuseio, enfim, regras de comercialização. Então, o que o seu cliente tem de diferente dos outros, né? Para que ele se destaque. Então, esse é um outro detalhe que você tem que ter em mente, porque dependendo de quais são as insatisfações desse segmento, né, desse tipo de público-alvo, você consegue resolver isso através do site. O que você quer que usuários façam dentro do seu site? Detalhe o máximo possível. Então, isso aqui a gente já começa ali a entender um pouquinho da demanda, um pouquinho do que está na mente do seu cliente. O que ele está esperando do site? O que ele quer, na verdade, assim, lógico que todo mundo entende basicamente como que funciona, como é um site. Mas o que ele está esperando de verdade? Porque eu já tive várias experiências onde os clientes esperam alguma coisa, alguns até detalhes mais específicos do site. Olha, eu quero que o cliente entre no site especificamente
para ler essa página aqui, baixar esse artigo, esse manual de instrução, ou que ele entre e clique no botão e vá direto para o WhatsApp para a gente poder conversar ali, entendeu? Ele precisa conhecer nossa galeria de produtos, enfim. Então, é interessante você entender assim, qual que é o objetivo principal, assim, o detalhe principal ou os principais que ele espera que o site realize e que vai ajudar ele, né, o dia a dia da empresa dele. Mais embaixo aqui a gente fala sobre a descrição do site. Então, isso aqui a gente já vai para a parte mais técnica, né? Onde a gente vai perguntar para ele qual é o tipo de site que ele espera. Aqui embaixo eu listei alguns dos principais tipos, né? A gente tem o portal institucional apenas, que é um site simples, é um site básico, onde você tem ali um site apenas para apresentar a empresa, os serviços dela, e algumas formas de contato, né? Portal institucional com blog e catálogo de produtos e ou serviços. Então, isso aí já é um site um pouquinho mais robusto, onde você vai oferecer ali, além do site institucional, opções de blog. Literalmente, assim, o blog é um monte de artigos organizados periodicamente. Você vai ter um catálogo de produtos, né, ou serviços, onde a pessoa vai poder entrar, ver certos produtos, mas não comprar, ou ver certos serviços e solicitar um orçamento através do site. Então, isso seria esse segundo tipo. Você também tem vendas online com sistema de e-commerce externo. Basicamente, seria um site com a exibição dos produtos, né, com um catálogo de produtos, só que na hora da pessoa comprar, a negociação, né, a transação é feita fora do site, né, em alguma plataforma externa ou algum sistema de pagamento, gateway de pagamento externo. Atualmente a gente tem esse tipo de site, ele é destinado muito para quem é infoprodutor, né? O infoprodutor ele divulga ali um produto, um curso, um material digital e na hora da pessoa pagar, ela vai para uma plataforma externa. Então, esse é um tipo de site bem comum. Um blog pessoal, que já é um sistema, igual a gente falou anteriormente ali, é um sistema onde a gente tem vários artigos periodicamente organizados por data, né? Ou por categoria, por assunto, enfim. Então, esse já é um quarto tipo de site. A gente tem as landing pages, né? Que são páginas únicas para divulgar um produto ou serviço especificamente. As landing pages têm se tornado muito populares, principalmente pela sua funcionalidade, sua praticidade e por já ir direto ao ponto. A pessoa vai divulgar um produto ou serviço ali, ela já vai pegar todas as informações e já realiza a ação. Ou ela compra, ou ela solicita um orçamento, ela entra em contato, enfim. A landing page ela é bem direta, ela não necessita de outras páginas. O objetivo dela é mais esse, resumir tudo em um local só, sem desviar a atenção de quem está visitando o site, e ali mesmo, ou a pessoa já realiza a venda, converte, ou então ele sai, né, e vai embora e acabou. A gente também tem um site que é só para divulgação temporária de um produto ou serviço, então esse aqui já é um tipo de site, ele pode ser um site institucional e tal, só que ele só vai servir para uma divulgação temporária, né? Então a gente já vai entender que o site ele tem vai ter um período assim de duração pequeno, então às vezes não compensa comprar um domínio por muito tempo, às vezes compensa contratar uma hospedagem por mês ou por semestre, não pagar o manual. Então, assim, isso vai muito da estratégia também. A gente tem aqui vendas online e com e-commerce interno, que é a famosa loja virtual, certo? Não tem muito segredo. Uma página de aguarde ou em construção seria apenas alguma presença ali na internet só para informar, olha, nosso site está em construção ainda, a empresa pode estar em fase de abertura, então nessa etapa do projeto não é necessário se estender, né? A gente só vai criar algo ali para informar o visitante de que o site ainda está, a empresa ainda está se organizando, ainda está preparando esse material. E eu coloquei aqui o campo outros,
mas para entender um pouquinho da necessidade do cliente, porque às vezes a gente pode esperar de tudo, então às vezes ele tem uma outra ideia, a gente não sabe qual, e ele vai informar aqui para a gente, certo? Que recursos deseja que ele tenha? Então, assim, isso aqui é uma parte onde o cliente vai informar o que ele precisa de ferramenta interna. Isso aí é até interessante para a gente levantar um orçamento, ver se a nossa solução, o que a gente tem, atende ou se vai precisar investir mais, fazer alguma outra contratação, né? Pedir a ajuda de alguém, algum colaborador externo, enfim, dependendo da sua estrutura, essa pergunta aqui vai fazer toda a diferença para o fechamento do projeto, renegociação de prazo, né? Tudo isso. Qual que é a média de páginas, né? Média de páginas que imagina que o site deva ter inicialmente? Essa é uma pergunta até mais genérica, mais ampla, mas é só para ter em mente assim, um pouquinho das principais seções que o cliente quer que tenha o site dele, né? Alguns clientes já vêm mais preparados, então isso aqui já vai te ajudar a dar um norte a mais, né? Porque ele vai falar, olha, eu preciso exatamente dessa página, dessa e dessa. Às vezes o cliente não tem essa noção, então ele passa batido essa pergunta aqui. Quem são os seus maiores e médios concorrentes? Se possível, informe o endereço do site ou a rede social deles, né? Então, assim, essa pergunta ela é interessantíssima porque o que acontece? Quando você está elaborando a estratégia, uma estratégia comercial, seja de vendas, de branding, enfim, é muito interessante você ver quem são os outros que estão atuando no mercado, seja para você ter um parâmetro ali, analisar o comportamento da galera, seja para você ver onde você pode melhorar, em que ponto você está, né? Em que ponto que o seu cliente está, se ele está atrás de alguém, na frente de alguém. Então, essa pergunta é muito interessante, porque às vezes o seu cliente tem uma solução que é interessantíssima e está tomando uma fatia bem grande no mercado. Então, assim, o concorrente pode estar assim na frente mesmo, então você consegue ter uma ideia e sugerir algo diferente, melhor para o seu cliente, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma noção de quem são os concorrentes. No caso de ter que divulgar o produto e serviço, já tem ideia de quais categorias principais e subcategorias dos produtos e serviços? Essa é uma pergunta mais específica para quem oferece uma grande quantidade, uma grande variedade de produtos ou serviços. Isso aqui é mais para te ajudar na hora de organizar a estrutura do site, questões de hierarquia, enfim. Então, por exemplo, aqui até fala, se é uma loja de roupa, quais são as categorias principais? Né? Camisetas, camisetas masculinas, regatas, sei lá, blusa de frio, terno, calça jeans. Então, assim, é interessante para a gente montar, ter uma noção de como vai ser essa questão estratégica, estrutural do site. Ok, seguindo aqui já para a parte quase que final do site, a gente pergunta aqui a aparência e sensação gráfica, né? A sensação gráfica do projeto. O que o cliente espera? O que ele deseja encontrar, né? Ver quando o site ficar pronto, o que ele espera ver? Você está imaginando uma certa aparência para o site? Caso tenha um site de exemplo, pode nos informar. Detalhe os elementos ou sensações que mais goste, ou seja, né, igual eu falei, às vezes o cliente ele não tem noção de um todo do projeto, só que ele está tão assim já informado, já pesquisou bastante, já viu os concorrentes, então ele já tem mais ou menos uma ideia ali. Ainda mais se ele tem uma identidade visual já estabelecida, uma marca bacana. Ele, olha, o meu site ele não pode faltar a cor vermelha. Ou então o meu site ele precisa passar uma mensagem mais clara, mais clean. Ele tem que ser um site assim, como eu posso dizer, bem calmo, bem tranquilo, porque esse público aqui é desse tipo de personalidade, enfim. Então, é muito interessante você avaliar essa pergunta aqui e fazer questão de cobrar do seu cliente que ele informe esse tipo de coisa que caso ele não tenha noção alguma,
Com certeza, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você pode sugerir algumas opções, mostrar para ele, olha, o que mais te agrada nisso? Mostrar alguns sites do mesmo segmento, né? Olha, tem esse site aqui, você gosta dele? O que você acha desse site aqui, desse outro aqui, do visual? O que você acha? Só para ele ter essa noção assim no que se refere ao visual, porque às vezes você começa a criação de um layout e não é nada daquilo. Apesar do cliente não ter falado aqui nada do que ele espera no que se refere à aparência, você pode criar algo e ele simplesmente não gostar de nada. Então, para se prevenir dessa possível desaprovação, você já começa a coletar mais informações aqui, né? Você tem logotipo e padrões de cores, elementos gráficos que devem ser incorporados? Então, isso aqui é uma pergunta bem disfarçada, mas é o simples e direto. Você tem uma identidade visual estabelecida, né? Sua marca já é bem definida, ela te agrada, como é que é? A gente pode usar a identidade visual que você já estabeleceu nas redes sociais, nos seus materiais gráficos, panfletos, folders, para que o site seja mais um complemento disso, para que a comunicação dentro e fora da internet continua, né? Para que o seu site faça realmente parte da empresa, só que no mundo virtual. Então é interessante a gente ter isso aqui também, né? Quais são alguns outros sites da web que você gosta e o que você gosta a respeito deles? Então isso aqui é mais uma vez a gente perguntando que tipo de visual, de layout que agrade ele, até de recursos que ele goste, que ele pesquisou na internet e que possa te dar mais dicas, mais pistas do que ele quer, do que ele espera do projeto. Claro que conforme você for criando o site, na hora ali que você for fazer o layout, você precisa ter essa expertise, né, essa noção do que você vai oferecer, até porque você é o profissional da criação. Então, o seu cliente espera que você ofereça a melhor solução para ele. Mas, mesmo assim, é interessante você colocar um pouquinho da personalidade do cliente, da empresa, dentro do projeto, para que ele reconheça a si mesmo e a sua empresa naquilo que está sendo feito, certo? Ok. Aqui a gente tem mais uma parte que é bem mais técnica, né? Que é a parte de recursos, onde a gente pergunta se ele já tem uma hospedagem contratada, né? Um servidor já disponível. Se não tiver, você pode oferecer para ele algum, certo? Se ele já tem domínio, se ele também não tiver, você pode oferecer um para ele, porque esses dois detalhes são os detalhes que viabilizam a publicação do site na internet, né? A hospedagem e o domínio. Então, sem isso, o site ele não vai para frente. E aqui, por fim, a gente tem a parte de conteúdo, né? Questão de textos, fotos, vídeos, enfim, o conteúdo que vai ser publicado. A primeira pergunta aqui é: quem é o responsável? É muito importante a gente definir quem que é o responsável, porque essa pessoa que você vai ir atrás, você vai cobrar, você vai ficar ali, olha, tá faltando texto, poderia me ajudar aí? Olha, tive uma ideia, será que essa informação, essa frase, essa imagem condiz com o seu produto, com o seu serviço, com a sua empresa? Então é bastante interessante definir um responsável por essa parte, porque aí você não precisa sair perguntando para todo mundo da empresa, né? Então é interessante ficar registrado quem que é essa pessoa para que você possa procurá-la posteriormente. Em qual formato o processo do envio, né, de conteúdo vai ser entregue a você, né? Vai ser entregue através de arquivo TXT, CorelDRAW, enfim, a pessoa por e-mail, CD, acho que até CD a gente pode tirar, né? Porque esse CD é muito antigo. Mas e-mail, FTP, enfim, qual vai ser o processo de entrega para que fique registrado isso, certo? Com que frequências as informações serão atualizadas? Isso aqui é mais para aquela parte posterior do site, onde ele já vai estar publicado e o seu cliente vai apenas fornecer alguns detalhes do tipo, olha, o site ele precisa ser atualizado semanalmente, diariamente, então você já vai ter uma noção aí de quais ferramentas, quais recursos, principalmente se for um blog, né? Então você já vai saber que
dentro da criação do projeto, vai ter que ter um sistema de backup, um sistema de atualização de SEO, né, de geração de sitemap e notificação para o Google com mais frequência. Então, assim, tudo isso engloba essa parte técnica aí, né? Vai depender de quantos conteúdos serão publicados e com que frequência eles vão ser publicados. E a manutenção do site vai ficar por conta de quem? Vai ficar por sua conta, vai ficar por conta da empresa, por conta de alguma outra pessoa terceirizada, quem? É interessante isso porque depois da conclusão do site você pode fornecer uma documentação e essa documentação ela vai ser enviada para essa pessoa que vai ser responsável pela manutenção do site. Se for você vai realizar essa manutenção, você pode compartilhar com o seu cliente, né? O que vai ser feito, quais são os endereços de e-mail, endereço de acesso, dados de acesso de FTP, enfim. Mas se for ficar com outra pessoa, que você já saiba que tudo tem que estar organizado para que essa outra pessoa possa encontrar com facilidade estas informações. Pessoal, então é isso. Acredito que esse vídeo ele tenha esclarecido bastante, principalmente na parte técnica, né, do que é o briefing ali na parte do dia a dia, como você usa o briefing, quais as perguntas e o que elas podem te dar de ideia. Então acredito que esse vídeo ele tenha esclarecido um pouquinho isso e eu espero que ele te ajude a melhorar ainda mais o seu processo de criação, que ele te forneça atalhos, te forneça suporte, todo o suporte necessário para que você crie projetos cada vez melhores, projetos mais robustos, projetos realmente que vai fazer diferença na vida do seu cliente, certo? Meu nome é Fred, mais uma vez eu te peço, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!